a todas e a todos. Espero que vocês estejam já bem ambientados no curso de Pedagogia da UDESC e estejam efetivamente aproveitando a disciplina História da Educação. Nessa web aula eu vou apresentar a vocês um capítulo muito importante da história da educação brasileira, qual seja a República e a modernização pedagógica. Trata-se, no nosso plano de ensino, do segundo capítulo, melhor, da segunda unidade. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Norberto Dalla Brida. Então, vejam só, vamos falar aqui do regime republicano que foi implantado no Brasil no final do século XIX. E vejam só, esse momento histórico é de transformações muito significativas na sociedade brasileira, entre as quais eu destacaria, por um lado, o fim da escravidão, em 1988, com a assinatura da Lei Áurea, e a emergência do trabalho assalariado, sobretudo o trabalho dos imigrantes europeus, que foram deslocados em grandes massas no Oceano Atlântico e passaram a formar colônias aqui no Brasil. Então, esse fato é muito importante, porque ele quebra uma tradição de escravidão que veio no Brasil desde o século XVI. Articulado a esse fato, nós temos em nível político a implantação do regime republicano pontualmente em 15 de novembro de 1889. Vejam só que muitas cidades têm praças, têm ruas com o 15 de novembro. Aqui em Florianópolis, a mais famosa delas é a Praça 15 de Novembro, que fica localizado em frente à Catedral, no centro da cidade. E ela passou a ter esse nome a partir da República. Antes ela tinha um outro nome, que era Barão de Laguna. Juntamente com o Estado republicano, temos a criação da federação. Nós deixamos de ser um Estado unitário e passamos a ser um Estado federativo, e a introdução do Estado laico, ou seja, da laicidade do Estado, não é? Que também quebra toda uma tradição de igreja oficial, a Igreja Católica, desde a chegada dos portugueses aqui nessa parte do continente americano que passou a se chamar Brasil. Vejam só, o fim da escravidão, a implantação do regime republicano, federativo e laico, significa um corte muito mais significativo na história do Brasil, um corte muito maior, né? Uma ruptura muito maior do que aquela colocada em prática na independência do Brasil. E em relação à educação, não vai ser diferente. Nós teremos também um grande impacto no campo educacional. Vejam só que a República ela vai inventar um novo imaginário nacional. Lembre-se que na época do Império, o imaginário era sobretudo masculino, né? Sintetizado na figura do imperador, Dom Pedro I e depois Dom Pedro II. Não é? Era um imaginário vinculado a uma monarquia constitucional. Não é? Então a República vai trazer a figura feminina da mulher. Né? A mulher, vejam na imagem que estamos vendo, é uma pintura chamada Proclamação da República Federativa Brasileira, que foi produzida 2 dias após a proclamação da República, e aparece aí, ao centro, o Deodoro da Fonseca, né, saudando a República. E vemos acima a imagem da mulher, né, essa imagem feminina que é buscada na Marianne francesa, da República Francesa, né? Sobretudo da Terceira República Francesa.
Então, nós podemos perceber uma outra imagem que mostra a alegoria da República, né? A República sendo representada agora por uma mulher, uma representação feminina. Não é? É importante dizer que a República Brasileira ela adotou traços da República Francesa e da República Norte-Americana. Então, nós podemos ver, nesse sentido de ruptura, que o Tiradentes, essa imagem que estamos vendo, não é? É uma imagem que vai ser muito importante, porque a nascente República Brasileira ela vai buscar antecedentes históricos no século XVIII na figura de Tiradentes, que tinha sido um dos primeiros a defender a República na ainda colônia portuguesa, na América. Então, o Tiradentes vai ser construído como um herói republicano. E ele passa a fazer parte da iconografia, das pinturas, né, que se produzem nesse momento, né, como essa que nós estamos vendo. E ele vai ser construído justamente à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esse Tiradentes inventado, né, ele é um Tiradentes que morre também pela República. Né? Vocês sabem a história do Tiradentes, ele foi enforcado. Então, assim como Cristo se sacrificou pela humanidade, Tiradentes teria se sacrificado pelo Brasil. E também a República vai criar um feriado novo, que é o dia de Tiradentes, dia 21 de abril. Né? E as escolas também vão ter esse feriado que vai ser devidamente explorado, visibilizado. Podemos ver também um elemento novo aqui na bandeira. No período imperial, tínhamos uma bandeira que lembrava muito a monarquia. Né? Aqui houve transformações, de sorte que vocês podem perceber aí, a bandeira, que é ainda a nossa bandeira atual, tem um dístico chamado Ordem e Progresso, que é de inspiração positivista, porque os positivistas tiveram uma influência muito grande na construção dos novos símbolos da República. Vejam só que, então, o Brasil viveu, no final do século XIX, com a proclamação da República, um novo momento histórico, não é? Que também vai se colocar no campo da educação brasileira. Então, nesse sentido, nós vamos ter um intenso processo de modernização pedagógica no início do regime republicano, marcado por dois aspectos. É uma moeda que tem dois lados. Por um lado, deu-se a reforma da escola normal. Lembre-se que vocês estudaram já a criação, a implantação do método mútuo no Brasil, no início do Brasil independente. Né? E aí, para treinar os professores, foram criadas as primeiras escolas normais, que naquele momento ensinavam o método mútuo. Agora, as escolas normais vão ser reformadas, né? A partir, sobretudo, da chamada pedagogia moderna, que tem como o seu fundamento principal o método intuitivo. E o outro lado da moeda é a implantação de um novo modelo de escola, que é a escola graduada, que existia na Europa e nos Estados Unidos, e que aqui no Brasil vai se chamar grupo escolar. Por que chama grupo escolar? Porque várias escolas isoladas vão ser agrupadas numa única e grande escola, o chamado grupo escolar. É uma produção tipicamente do início da República, que vai ter uma vida longa ao longo do século XX. Então, vejam bem, o surgimento da escola graduada, que eu falava no mundo ocidental, nos países europeus e nos Estados Unidos, deu-se já em meados do século XIX e significou uma ruptura em relação à escola unitária, que é a escola isolada e multisseriada, que era típica do
do século XIX. Não é? O que é essa escola unitária? Havia apenas uma sala de aula em que o professor ensinava vários grupos de alunos que tinham níveis de aprendizagem diferentes. Vejam bem, o que vai acontecer? O Brasil vai se apropriar desse modelo que já existia no mundo, vai usar, né, na educação brasileira, e ele se deu de forma pioneira no estado de São Paulo, não é? Que ainda hoje é o país mais rico da Federação Brasileira. Ele passou a ser rico nesse momento devido ao ciclo do café. São Paulo se tornou o estado economicamente mais desenvolvido no ciclo cafeeiro. Se dizia que São Paulo era uma ferrovia, era uma locomotiva melhor que puxava os outros estados da Federação Brasileira. Então, a escola graduada, no início da República, em 1893, passou a se chamar, no estado de São Paulo, o Grupo Escolar. E esse nome pegou e foi usado em todas as reformas nos diferentes estados da Federação Brasileira. Vejam bem, como é que podemos identificar um grupo escolar? Tá? Então eu vou apresentar aqui uma série de traços do grupo escolar que se diferenciam muito da escola unitária, que se diferencia muito do método mútuo, como nós já vimos na primeira unidade. Então o primeiro ponto é a visibilidade do edifício escola. Certo? Os prédios dos grupos escolares foram construídos especificamente para o ensino e têm importância no conjunto urbano. São prédios, depois eu vou mostrar algumas imagens, que se destacavam no conjunto urbano. Vejam, se nós contrastarmos isso com o que havia antes da República, as escolas funcionavam em prédios alugados ou mesmo na casa do professor. E mesmo nas áreas de imigração italiana, alemã, japonesa, funcionavam em igrejas, não tinha um prédio específico. Então agora o grupo escolar vai ter um grande prédio, que é um prédio tipicamente urbano. Nesse momento não houve grupos escolares no mundo rural. Uma segunda característica, a seriação do curso. Aqui cada grupo escolar vai ter 4 séries. 4 séries para meninos e 4 séries para meninas. Vejam só, antes tinha só uma sala de aula. Agora vai ter, no mínimo, 8 salas de aula. E um professor em cada série e sala. Certo? Isso que é interessante. Essa talvez seja a característica mais central do grupo escolar. A seriação. E é nesse momento que se criam as famosas séries de livros para o ensino primário. Em Santa Catarina, tivemos uma série que se tornou muito conhecida, muito famosa, que é a série Fontes, que foi escrita por um educador, Henrique da Silva Fontes, daí o nome. Então, a seriação é muito importante, não é? É muito importante. Terceiro lugar, nós vamos ver que o grupo escolar, ele tinha uma seleção de saberes patrióticos, a língua portuguesa, história e geografia do Brasil, e cantos pátrios, e, de outra parte, os saberes científicos, vinculados à modernização capitalista e republicana do Brasil. Vocês viram como eu mostrei no início que o capitalismo e a república surgiram praticamente juntos, numa diferença pequena aí da implantação da república para o fim do trabalho escravo e a incrementação do trabalho assalariado. Então, o patriotismo republicano. E, por outro lado, os conhecimentos científicos que destoam do período anterior. O período anterior ensinava mais letras, e aqui os conhecimentos científicos passam a ter importância. Em quarto lugar, nos grupos escolares se usava o ensino simultâneo, ou seja, numa sala de aula se ensinava simultaneamente para os mesmos alunos. Lembre-se que na escola multisseriada, o professor ensina para diferentes classes. Ele não viabiliza um ensino simultâneo para diferentes grupos. Aqui não, é um professor para uma classe que ensina o mesmo conteúdo para todos os alunos. E o método intuitivo, ou também chamado lições de coisas.
não é? Que foi disseminado por meio de manuais. Vejam, o ensino intuitivo ele se diferencia da educação tradicional porque ele parte de coisas. O professor não partia de conceitos abstratos, ele partia de coisas, ele tinha que colocar os alunos em contato com as coisas. Um contato direto ou um contato por meio de uma imagem. Por isso que as salas dos grupos escolares são chamadas salas intuitivas, porque elas estão repletas de materiais, mapas, globos, elementos da flora, da fauna, esqueletos de pessoas, não é? Certo? Então, era botar os alunos em contato com as coisas, e a partir das coisas, entabular toda uma reflexão didático-pedagógica. Vejam, surgiram na Europa e Estados Unidos uma série de manuais, tá? O manual que predominou aqui, o manual de lições de coisas que predominou aqui no Brasil foi Primeiras Lições de Coisas do norte-americano Norman Allison Calkins. Esse manual foi traduzido do inglês para o português por Rui Barbosa, no final do século XIX, foi usado inicialmente em São Paulo e foi disseminado em todos os estados da Federação Brasileira. Então havia uma unificação de manual e de método. Em quinto lugar, o grupo escolar tinha um ritmo disciplinante. Né? Isso significa que não havia mais castigos corporais prescritos para os alunos. Os professores não podiam mais bater no aluno, mas criavam uma série de mecanismos disciplinares para controlar os alunos, para regular os alunos. Em primeiro lugar, o controle do espaço. Havia um espaço muito bem delimitado, cada criança estava numa sala de aula específica, não é? E mesmo os recreios tinham que ser em espaços muito bem delimitados. Em segundo lugar, a marcação rigorosa do tempo, né? O tempo ele é um dispositivo que controla muito a vida da gente, não é? E se a gente olhar para as escolas do século XIX, elas não tinham propriamente um tempo bem marcado. Algumas escolas, quando havia a época da colheita, os alunos não iam para a escola. E mesmo o horário de começar e terminar a aula era muito vinculado ao tempo religioso, aos sinos das igrejas. Aqui, no grupo escolar, você tem um tempo cronológico, um tempo do relógio. E, em terceiro lugar, a realização regular de avaliações escritas e orais, né? E o exame final obrigatório. Então, havia um controle muito regular da aprendizagem dos alunos. E ainda podemos citar a classificação e premiação dos alunos, né? dos melhores alunos, que é um mecanismo também de aprendizagem, não é? Premiar, então, essa premiação era muito espetacularizada nos grupos escolares. E, nesse sentido, quem tinha uma classificação ruim e não recebia prêmios, recebia um castigo moral. Não é um castigo físico, mas é um castigo moral que é mais aplicado na alma do aluno que não conseguiu vencer, o aluno que não conseguiu tirar uma nota boa, o aluno que não teve um bom desempenho. Não é? Então, esse ritmo disciplinante, se vocês quiserem, numa perspectiva do filósofo Michel Foucault, sobretudo no livro Vigiar e Punir. E ainda podemos dizer, em sexto lugar, a implantação de uma hierarquia escolar. Os diretores e os inspetores escolares. Né? Vejam só, na escola multisseriada e unitária do período imperial, não havia a figura do diretor, que hoje é comum nas nossas escolas. Os professores tinham uma autonomia. Eles que decidiam o que ministravam, eles eram um pouco hierarquizados. Eles prestavam um certo relatório para os inspetores da instituição pública. Aqui não, cada escola vai ter um diretor que vai controlar os professores. Então, os professores perdem, então, a autonomia que existia na escola unitária e multisseriada do período imperial. Em sétimo lugar, podemos dizer que o grupo escolar praticava a educação mista.
Ou seja, houve um avanço aqui em relação à questão de gênero, não é? Se no período imperial ainda os homens eram muito mais escolarizados do que as mulheres, aqui no grupo escolar havia o mesmo número de matrículas para meninos e meninas, alunos e alunas, certo? Mas os grupos escolares dividiam a aprendizagem. Geralmente tinha uma ala, de um lado que era a ala feminina, com 4 séries, e a outra ala, a outra seção masculina. Uma masculina e outra feminina. De sorte que os alunos não se misturavam, alunos e alunas não se misturavam. Tá? Então, houve um avanço sim, mas houve uma limitação na coeducação. E ainda poderíamos acrescentar que com o grupo escolar houve avanços significativos na profissionalização docente. Né? A profissionalização docente passou a ter uma importância maior. Porque o mestre-escola do século XIX ele era mal remunerado, ele trabalhava em condições muito precárias. E aqui que se começa a esboçar efetivamente uma carreira docente. Né? E aqui é um fenômeno também muito interessante, que é também a feminização do magistério. No período imperial, a profissão docente era eminentemente masculina, a figura do mestre-escola. E aqui nós passamos a ter a feminização da carreira docente. As mulheres entram muito aqui, né, e vão passar a dominar a carreira docente do ensino primário e do pouco ensino pré-escolar que havia, o jardim de infância, as creches. Né? Então é um momento também de ruptura em relação ao processo de feminização do magistério. Bem, então vejam, esses traços do grupo escolar, eles foram inicialmente inventados no estado de São Paulo, que foi o grande pioneiro na implantação desse modelo escolar. No entanto, nós vamos ver que, por meio do envio de professores, e mesmo por meio da visita de inspetores escolares no estado de São Paulo, houve a disseminação do modelo paulista de grupo escolar nos estados da Federação Brasileira, já nas primeiras décadas do século XX, especialmente através das chamadas missões de professores paulistas, o chamado bandeirismo paulista. Esse aspecto do bandeirismo vocês vão ter oportunidade de aprofundar na leitura do texto, não é, que está no Moodle, né, do livro da professora Rosa Fátima de Souza, intitulado Tempos de Civilização. A professora Viviane e eu selecionamos um capítulo desse livro, que é um clássico na história da educação brasileira, e aí vocês vão ver em detalhes o que foi o bandeirismo paulista. Bem, então, veja, esse modelo se expandiu para os diversos estados da Federação Brasileira, e toda a escola graduada no Rio de Janeiro, no Paraná, em Pernambuco, na Bahia, passou a se chamar grupo escolar. E em Santa Catarina não foi diferente. Não é? Nós vamos ver que também em Santa Catarina, evidentemente depois da experiência paulista, houve a implantação daqueles 2 aspectos que eu falava lá no início. Em Santa Catarina houve a reforma da escola normal, que já existia desde o período imperial, e houve a implantação dos primeiros grupos escolares. Então eu vou falar um pouco para vocês agora de um personagem muito importante nessa história, que é o professor Orestes Guimarães. Ele era de São Paulo, nasceu em Taubaté, ele se formou na Escola Normal de São Paulo, e ele teve uma atuação em vários grupos escolares em São Paulo. E em 1910, o governador de Santa Catarina, Vidal Ramos, a família Ramos do Planalto Serrano, convidou o professor Orestes de Oliveira Guimarães para reformar, para modernizar o ensino primário e o ensino normal em Santa Catarina.
Então é com esse intuito que o professor Orestes Guimarães chega aqui no final de 1910 para escrever uma página muito importante na história da educação catarinense. Então vejam bem, o bandeirismo paulista, né, e a contratação do professor Orestes de Oliveira Guimarães no início do governo Vidal Ramos, em 1910. O governo de Vidal Ramos vai até 1914, 4 anos. Logo no início do seu governo, esse governador lagiano, ele contratou o professor Orestes Guimarães e deu a ele carta branca para reformar o ensino em Santa Catarina. Nesse sentido, Orestes Guimarães replicou aqui em Santa Catarina os mesmos passos que foram dados em São Paulo, onde ele acompanhou muito bem. Então, a reforma Orestes Guimarães, ele dá nome a essa reforma, porque ele foi a alma dessa reforma, a alma pedagógica dessa reforma. Então, a reforma Orestes Guimarães e a reestruturação da escola normal catarinense e a implantação dos primeiros grupos escolares. Então, ele começa com a reforma da escola normal, né, que deveria ensinar a pedagogia moderna, o método intuitivo, a modernização pedagógica, né, e em seguida ele começa a implantar os primeiros grupos escolares no território catarinense. Evidentemente, sempre nas cidades. Rosa Fátima de Souza tem um capítulo, nesse livro que eu citei antes, Tempo de Civilização, grupos escolares, típicas escolas urbanas, porque eram escolas de massa. Como eu falei antes, havia no mínimo 4 turmas de alunos meninos e 4 turmas de alunas meninas. Então vejam só, os primeiros grupos escolares que foram criados em Santa Catarina. O primeiro deles foi em Joinville, a cidade de Joinville, no dia 15 de novembro, lembra, dia da República, de 1911. Joinville era já uma cidade grande, Santa Catarina industrializada. E o professor Orestes Guimarães já tinha trabalhado antes lá, reformando o colégio municipal. Por isso que ele fez questão de começar por Joinville. Mas o segundo grupo escolar, chamado Lauro Miller, foi em Florianópolis, em 1912. O terceiro grupo, na cidade de Laguna, no mesmo ano, chamou-se Jerônimo Coelho. O terceiro, grupo escolar Vidal Ramos, vocês estão ligando, o governador era Vidal Ramos, ele ganhou um nome, né, ele deu o nome ao grupo escolar da sua terra, Lages, 1913. Aliás, é interessante ver os nomes, né, os nomes desses grupos escolares, eles vão homenagear essa elite política republicana. Grosso modo, são os homens ilustres, todos homens, não há nenhuma mulher, todos homens. Em 1913 também foi criado um segundo grupo escolar na capital, Santa Catarina, Florianópolis. Né? Então, Florianópolis passou a ter 2 grupos escolares. E em 1913 foram criados os 2 grupos no Vale do Itajaí, na cidade de Itajaí, né, próximo ao porto de Itajaí, e na cidade industrial de Blumenau, no médio Vale do Itajaí. Nesse sentido, eu vou mostrar agora para vocês algumas imagens desses grupos escolares localizados em cidades de Santa Catarina. Então vamos para a primeira imagem, vocês observem muito bem, não é? A primeira imagem que vocês estão vendo na tela aí, dá para identificar, está escrito lá na fachada, Grupo Escolar Conselheiro Mafra. Foi o primeiro grupo escolar. Não é? Vejam só que o prédio ainda é um prédio com traços germânicos coloniais, não é? Porque foi uma adaptação do Colégio Municipal de Joinville. Então vocês vejam que há uma ala central e depois há duas seções.
Como eu falava para vocês, uma seção de um lado feminina e outra seção do outro lado masculina. Observem ali quantos alunos estão ali em frente à escola, as autoridades estão ao centro, as autoridades escolares e políticas, não é? Vejam que é uma escola já de massa, não é uma escolinha do interior, é uma escola de massas, portanto, localizado nas cidades. Uma segunda imagem, esse é o grupo escolar Lauro Miller de Florianópolis. Vejam só que ele é constituído por 3 prédios. Né? Havia um prédio central, não é? E havia outros 2 prédios pequenos. Vejam só que, como eu falava antes, de um lado ficavam as meninas, havia inclusive 2 portões, vocês podem ver lá, por um lado, por um portão entravam as meninas, e pelo outro portão entravam os meninos. E os pátios também, atrás desses 2 prédios pequenos, né, eu visitei isso, claro, há os espaços para recreios específicos, não havia mistura de gênero. Não é? E vejam só que esse prédio tem janelas grandes, né? É o momento também na modernização pedagógica da importância da higiene, da entrada do ar nas salas de aula, não é? A entrada da luz, não é? Isso contrasta com o prédio, se vocês lembrarem, da aula da professora Viviane, do método mútuo, né? Aqueles grandes salões fechados, né? Então aqui nós temos já prédios que oxigenam muito o ar das salas de aula. Aqui temos, vocês talvez não consigam enxergar direito, o Grupo Escolar Silveira de Souza, né? Novamente aqui o nome está escrito lá na fachada, e vocês podem ver aqui como na própria fachada estava escrito a seção. Talvez não dê para ver muito bem, do lado esquerdo está escrito seção feminina, certo? Então, nesse portão que vocês estão vendo aqui, que aparece na foto, eram as meninas que entravam. Do outro lado havia um outro portão e está escrito seção masculina, tá? Então, novamente você vê também um prédio moderno, imponente, em cima de uma elevação, não é? Como eu falava antes, os prédios, eles se distinguiam muito no cenário urbano, né? E isso é muito marcante, quer dizer, foi uma revolução no ensino primário brasileiro, porque antes você quase não tinha prédios, eram prédios alugados, ou é a casa do professor, ou era prédios improvisados, ou até dentro de capelas, de igrejas, né? Aqui você passa a ter um prédio próprio, né? Que tem no mínimo 8 salas de aula. E ainda o prédio mais imponente entre os 7 primeiros construídos em Santa Catarina. Eu perguntaria, aonde está localizado esse prédio? Em qual cidade de Santa Catarina recebeu um prédio com 2 andares, vejam só, e muito imponente? Pense um pouco. Se alguém pensou Lages, terra do Vidal Ramos, do governador do estado de Santa Catarina, acertou. Exatamente Lages. O grupo escolar Vidal Ramos, que ganhava o nome do governador, instalado na sua terra natal. Então vejam só, quem visita esse prédio, hoje é um centro cultural em Lages, né? Consegue dimensionar a imponência que ele tinha no cenário urbano, sabe? Depois da igreja matriz, da catedral, era um dos prédios mais imponentes na área urbana. Bem, então, nós tivemos a construção de 7 prédios escolares em 6 cidades catarinenses. Evidentemente que depois os grupos escolares foram instalados em outras cidades ao longo do século XX. Os grupos escolares não pararam de ser construídos, sobretudo no período da nacionalização do ensino, que nós vamos estudar na próxima unidade. Quando se fecharam as escolas italianas, alemãs, polonesas, eslavas, japonesas no Brasil, em Santa Catarina, no lugar delas, foram construídos os grupos escolares. E eles tiveram uma vida longa para concluir aqui a minha web aula,
No Brasil, os grupos escolares tiveram vida longa, sendo suprimidos somente pela Lei 5692 de 71, que nós vamos estudar na quarta unidade, a reforma do regime militar, que vai acabar com os grupos escolares e vai criar o primeiro grau e o segundo grau. Não é? Então, boa parte da sua cultura escolar permanece até os dias de hoje. Como nós falamos na web aula introdutória, a história é um misto de mudanças e de permanências. Nem tudo muda de uma hora para outra, há muitas permanências. Então, essa cultura dos grupos escolares, ela permaneceu durante boa parte do século XX. Nesse sentido, a professora Viviane e eu convidamos a vocês a lerem os dois textos que estão postados no Moodle. Um primeiro texto vai dar uma ideia da criação do modelo grupo escolar no estado de São Paulo, que foi o estado pioneiro dessa cultura escolar. O texto é retirado do livro Templo de Civilização, de Rosa Fátima de Souza. O outro texto é sobre a implantação dos primeiros grupos escolares em Santa Catarina, o que eu apresentei antes de uma forma sintética. Então, leiam os dois textos, resumam os dois textos e, sobretudo, postem dúvidas e questões nos nossos fóruns. É isso, bons estudos a todos e até a próxima.